Bem-vindo ao Bom Chiado, uma história das músicas, como sempre, contada pelo Chiado, seja dos bolachões de 33 rotações ou até os mais antigos, de 78 rotações. Hoje é dia 23 de julho de 2023, essa é a 16ª edição do Bom Chiado, e eu queria dedicá-la ao meu amigo José Eduardo Brás, ou melhor, à memória do meu amigo José Eduardo Brás, um grande percussionista e um respeitadíssimo ogã de terreiros, e que se foi quinta-feira. Pois bem, essa edição é a segunda edição dedicada ao conceito de afinidades eletivas, que foi o que nós editamos há 15 dias atrás. Que foi muito boa a receptividade, a gente teve bastante contato com as pessoas, foi bastante interessante, não é? E suscitou bastante investigação, foi uma coisa até razoavelmente legal, né? E nós vamos avançar nisso aí. E vocês vão ter coisas maravilhosas, né? Por exemplo, Elis Regina e Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda, Maíra Teixeira e Amadou Costa e Dominguinhos, Clementina de Jesus, não é? As irmãs Zelita e Ana do Rosário, que vocês não têm a menor noção de quem sejam. E vocês vão, então, ter bastante novidade, tá bem? Bom, no Festival de Montreux, na Suíça, em 1979, o Hermeto Pascoal ao piano e Elis Regina cantando, obviamente, proporcionaram uma noite de uma atmosfera eletrizante, não é? Onde o teatro inteiro insistentemente não quis deixar de maneira alguma que o show acabasse. Mas o nosso foco aqui não é a reação do povo ou dos espectadores em relação ao show, e sim as relações entre Elis Regina e Hermeto Pascoal. Vocês vão ver que o Hermeto Pascoal e Elis Regina vão tocar e cantar, respectivamente, Asa Branca. Né? Chegando próximo ao final da música, ele chama o solo para ele, reduz o andamento e dá um tom bastante intimista nisso. E você vai ver que o fascínio de Elis Regina por ele é tão grande que ela esmurra o piano, não é? Como se fosse uma catarse. Né? E ela fica apreciando, com o olho apaixonado, acariciando o Hermeto Pascoal. E quando aquilo tudo acaba, parecia que os dois tinham se tornado uma instituição musical única. Portanto, bem dentro do espírito da afinidade eletiva. Quer ver? Hey. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu disse então-se adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, então se eu disse adeus, Hermeto, guarde consigo todo o meu coração. Vocês concordam que não poderia ter sido mais emocionante, mais triunfante, mais afetuoso um final de noite como aquele? Né? Uma coisa contagiante, pelo menos pela minha maneira de perceber. Uma outra coisa bastante interessante é o seguinte, nós já vimos que o Hermínio Belo de Carvalho ele tem enorme capacidade de produzir emoções. Não apenas ele é um grande garimpeiro, um grande pesquisador, um grande produtor musical, como ele parece ter essa magia, essa capacidade de revelar ao público e de produzir no espaço da música um espaço de intimidade, um espaço de sedução.
E vocês vão ver o que ele apronta para a antiga TV Rio em 1981, desculpe, em 1978, um encontro entre duas pessoas que nunca poderiam se encontrar se não fossem pelas mãos do Hermínio Belo de Carvalho, que é a Clementina de Jesus e a TT Espíndola. Só que esse vídeo é dividido em duas partes e eu quero que você as veja exatamente de forma separada. No primeiro momento você tem a TT Espíndola cantando Sertaneja, do René Bittencourt. E aquilo parecia uma coisa absolutamente fora do radar, da percepção, da experiência musical da Clementina de Jesus. Porque você vai perceber uma coisa que parecia imponderável. O desempenho da TT Espíndola, o tom com que ela canta a música e a voz dela era uma coisa fora do universo da Clementina de Jesus. E vocês vão perceber nos olhos da Clementina de Jesus o fascínio que ela tem pelo desempenho da TT Espíndola. Ela chega a balbuciar, como se ela fosse cantar junto, como se ela estivesse pulando dentro da execução da TT Espíndola, e ao mesmo tempo fascinada por uma coisa que ela certamente nunca tinha visto. Só que tem o contrário também, que é a segunda parte, que é tão interessante quanto a primeira, que a Clementina de Jesus vai chamar a TT Espíndolas para cantos de trabalho, né? Cantos de trabalho inquieto, basicamente, e você vai ver que a TT Espíndola ela acaba tendo que brincar, né, com a Clementina de Jesus. E as duas juntas elas vão desenvolvendo um universo melódico, rítmico, elas vão se acertando, vão se estranhando, e no final o encontro é fatal. Vejam, né? Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão desse poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus rainhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. Fora Dambi que não tem dono e eu gostar de taratá. Terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Cavucar, Cavucar, e eu gostar de cavucar. cavucar, Ô cavucar, eu gostar de cavucar. Cavucar, crioula de cavucar. Ô de cavucar, crioula de cavucar. Cavucar, crioula de cavucar. Ô de cavucar, crioula de cavucar. Ô de cavucar, crioula de cavucar. Ô de cavucar, crioula de cavucar. Olá terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Olá dambi que não tem dono, eu gostar de taratá. Ô de taratá, crioula 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 de taratá. Taratá. Ô de taratá, crioula de taratá. Vocês hão de convir comigo que o que vocês acabaram de escutar não estava no repertório de vocês, né? Não estava no cardápio das possibilidades, né? Eu achei fascinante. Muito bem. Agora nós vamos para um outro aspecto, né? Que é o Dominguinhos. Você vai ver que
dois instrumentistas de primeira grandeza da música popular brasileira, o Yamandu Costa, junto com o Hamilton de Holanda, se juntam a Mayra Teixeira para prestar uma homenagem ao Dominguinhos, que eles vão cantar e executar e solar o Lamento Sertanejo. E o triste nessa história é que o Dominguinhos já estava numa fase terminal da doença que o consumiu. E ele vai ao estúdio, ele participa da gravação, mesmo que apenas como espectador. E a performance, o desempenho da Mayra Teixeira, do Yamandu Costa e do Hamilton de Holanda é uma coisa tão perfeita, de uma harmonia, de um acolhimento, e que você vai ver a reação nos olhos do Dominguinhos. É uma das expressões mais sensíveis da MPB. Eu achei um dos momentos mais de uma refinada emoção, contida, mas ao mesmo tempo íntima. É como que se os três estivessem abraçando pela música a figura do Dominguinhos, que assiste aquilo tudo profundamente tocado, né, ao ponto de não conseguir conter as lágrimas, né? Mas ouçam e vejam essa performance. Eu acho que a MPB teve muito poucos momentos em que essas coisas aconteceram com tanta intensidade como nesses minutos que vocês vão ver e ouvir. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como um ré desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Pois bem, o que nós acabamos de ver não é para amador, né? Eu há muito tempo não senti uma carga de emoção, né, de sensibilidade tão densa assim. Eu lhes confesso que a primeira vez que eu ouvi isso aí, eu fiquei estático, né? Eu consegui entender o que estava acontecendo com o meu sentimento em relação àquilo. Bastante forte. Mas vamos para a quarta questão. Em 2005 eu produzi, junto com a Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia, um CD que pretendia ser uma espécie de documentário musical de compositores antigos da cidade, cuja obra estava ficando apenas na oralidade, na memória de alguns saudosistas, mas que não tinha nenhum documento, nenhum registro sobre isso. E nós produzimos como consequência disso este CD chamado Pelo Telefone, que fez uma garimpagem que não era ideal, mas foi possível. Saiu um trabalho até razoável. Bom, para lançar esse projeto, nós chamamos o Monarco, que meio que assumiu o papel de ser o padrinho da situação. Como nós todos sabíamos da afeição do Monarco pelo Paulo da Portela, até porque o Monarco era o último elo da ligação dos antigos compositores de escola de samba com a geração mais nova, e o último parceiro vivo também do Paulo da Portela, então o Monarco veio e aceitou de boa. E existe um samba composto em 1949 pelo Haroldo Lobo e pelo Milton de Oliveira, chamado Chorou Madureira. Esse disco, essa música, ela está aqui, né? Ela é cantada pela Aracide Almeida.
E nós fizemos uma surpresa para o Monarco, porque o Monarco subiu ao palco, cumprimentou o pessoal, começou o show dele, e de repente se simulou um suposto pane na parte elétrica, coisa tal, teve que dar uma interrupção, e nisso a velha guarda da Tabajara, ela chega ao palco para cantar o quê? Exatamente esse samba que exaltava o Paulo da Portela. Vocês vão escutar um pedaço dele para vocês terem noção do que eu estou falando. Quando Paulo foi, pra nunca mais voltar, toda a cidade sentiu, o tamborim parou. Quando Paulo da Portela foi embora, a união das escolas, tudo fechado botou, e Oswaldo Cruz ainda hoje chora, chora. Chorou Madureira, chorou Irajá, Salgueiro, Mangueira, Favela, Portela, Estado do Sal. Chorou Vitoreza, Maria de Dá, quando Paulo foi, pra nunca mais voltar. Chorou Madureira, chorou Irajá, Salgueiro, Mangueira, Favela, Portela, Estado do Sal. Chorou Vitoreza, Maria de Dá, quando Paulo foi, pra nunca mais voltar. Bem, e aí o que vocês estão vendo no final era a empolgação que tomou conta, né? Você tem o Bolinho, que era o presidente da velha guarda da Tabajara, junto com o Monarco cantando, as pastoras no fundo, e aquilo transbordou. Foi um clima de cumplicidade, de intimidade, que se arrastou até o final. E o engraçado é que essas fotos ilustram muito bem o grau de afinidade entre o Monarca e o Bolinho. Parecia que eles se conheciam há décadas e nunca tinham se visto, nunca tinham trocado nenhuma experiência junto, enfim, nenhum tipo de relação, né? De maneira tal que eles saíram dali. Agora, o mais interessante foi o seguinte, né? Que o Monarco reagiu da seguinte forma: falou: vocês querem me matar do coração? Porque essa música, ele como é que vocês sabem dessa música? Essa música é de 1949, né? Aí eu mostrei a ele o disco, né, que vocês estão vendo aí. E pedi para que ele autografasse o disco. E ele autografou, no caso, a capa do disco, né? E quando ele acabou de autografar, ele pegou o disco, botou debaixo do braço e disse assim: tá bem, muito obrigado pelo presente, né? Eu falei: Monarco, mas você faz o autógrafo e rouba, né? Ele disse: não, eu tenho mais direito ao disco do que você. Eu falei: verdade, você tem mesmo, né? Ele falou: mas e o que você me dá em troca? Ele falou assim: te dou o meu chapéu, tá aqui, né? Bom, acontece que, na verdade, ele estava brincando comigo. Ele acabou me devolvendo o disco, tanto é que o disco está aqui, autografado por ele, né? E a gente guarda com muito carinho. Mas vamos para a quinta e última parte dessa postagem. Em 2005, patrocinado pelo Ministério da Cultura, produziu-se um documentário chamado Cantadores de Chula, onde o projeto buscava um mergulho genealógico, antropológico, para entender como é que o samba de roda baiano, a chula raiada, como é que isso tudo constitui um caudal único de uma musicalidade que vai inundar o Brasil, se transportando para o Rio de Janeiro e daí para o resto do Brasil. E é muito interessante, porque ele vai fazer uma pesquisa in loco, vai tomar depoimento, principalmente de pessoas idosas, que estavam aí na casa dos seus 80, pessoas de 90 anos de idade. É bastante interessante. Tão interessante que eu acho que toda escola pública tinha que ter na sua biblioteca esse documentário. Qualquer escola pública, privada, sei lá, né? Mas o que interessa é o seguinte: uma das partes mais ternas desse documentário é quando o produtor entrevista as duas irmãs, Zelita e Ana do Rosário, né, da cidade de Saraúba, do Recôncavo Baiano. E ao mesmo tempo que elas estavam pescando marisco e camarão no meio da água, elas cantavam.
E o mais interessante ainda é que parecia que o argumento de uma se reconstruía a partir do argumento da outra, quando não elas se mimetizavam. Elas pareciam ser uma coisa só. Ao ponto, por exemplo, das duas responderem a mesma pergunta ao mesmo tempo com a mesma definição. Vocês vão ver quando ela fala Marcelo. Então eu vou fechar com isso, principalmente pelo papel do diretor de fotografia do documentário. Ele foi de uma felicidade, de um profissionalismo, de uma sensibilidade que me deixou bastante espantado, né? E é engraçado como é que você vai se sentindo dentro do clima. Você vai tendo uma espécie de relaxamento, de calmaria, a maneira tranquila com que elas falam. Enfim, tá aí. Até o próximo Bom Chiado. Um abraço. Gostava muito de cantar no terreiro, era roda. Roda, a gente cantava muito. Noite de lua, Ferreiro. Era Papai Ferreiro. Papai Ferreiro. Papai Ferreiro, dandã, da maldição, dandã, que eu não planto roça, dandã, para boi ladrão, dandã, que tiver seu boi, dandã, prenda no curral, dandã, que eu não planto roça, dandã, para boi roubar, dandã. Aí a gente respondia, Papai Ferreiro, dandã, da maldição, dandã, eu não tenho roça, dandã, para boi ladrão, dandã, que tiver seu boi, dandã, prenda no curral, dandã, que eu não planto roça, dandã, para boi roubar. É de memória. É memória. Sou eu, meu irmão, sou eu, meu irmão. Como se chama você? Eu me chamo Zé de Rosa, querido de Vamicê. Assado você não come, cozido não quer comer, ai, ai. Sou eu, meu irmão, como se chama você, ai, ai. A gente ouvindo o pai da gente cantar, a mamãe cantando. A mamãe cantava na roça trabalhando, ela cantava muito. Cantava muito. Mas era a alegria da roça. Não tinha rádio. Não tinha televisão. Não tinha nada. Eu vim conhecer rádio, eu já estava com... Quando eu vim conhecer rádio... 12 anos. Acho que eu estava com uns 19 anos. Quem eram os mais antigos aqui do samba de roda? Diga aí um. Marcelo.